Olá pessoal, professor Luciano novamente, vamos dar continuidade ao nosso projeto, vamos seguir, né? Nós fizemos até o último vídeo, fizemos toda a parte do CRUD, de criar, alterar, ler, deletar, todo a prova do nosso artista para nossa entidade de música, essas duas entidades, Artist e Music, certo? Lembrando que já implementamos no nosso penúltimo vídeo toda a estrutura do Generic, né? Então, lembrando, pelo certo, a gente iria começar já implementando essas genéricas, mas por questão didática, a gente começou criando o artist, fazendo tudo aquilo lá para vocês entenderem. Depois a gente só converteu esse artist basicamente numa entidade genérica, né? Então, isso que nós vamos estar utilizando para as próximas entidades, assim como a gente fez com o Music no último vídeo, beleza? Hoje nós vamos continuar e vamos implementar a parte do usuário. Lembrando que nesse caso aqui, o usuário, nós não vamos ter um cadastro, uma manutenção de usuário, nós teremos o autocadastro apenas. O usuário vai lá e se autocadastra no nosso sistema. Quais são os atributos que eles vão ter, então? É o UUID name, e-mail, username e password. Lembrando que o UUID e o name estão já no nosso Generic Entity, que vai servir como base, como classe mãe para todas as nossas entidades. Consequentemente, não precisamos implementar ela dentro dessa nossa nova entidade user. Só precisamos o e-mail, username e password. Ambas três serão o quê? Serão string. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, começar na nossa entidade, vamos criar uma entidade aqui chamada uma nova classe, né? A nome da classe vai ser user entity, pois ela vai servir como uma entidade. Está aqui, deixa eu tirar esse cara aqui. Nós já vamos mapear ela como entidade, então já pelo JPA, pelo Jakarta Persistence, já mapeamos ele como entidade e vamos utilizar a Notation Table do JPA também para definirmos o nome dessa tabela, para seguir o padrão, né? Nós estamos utilizando sempre TB underline e o nome da entidade, no caso aqui vai ser TB underline e user. E para nós já herdarmos toda a configuração do UID e o name, extends, herança, né? Extends generic end. Ali, prontinho. Agora só precisamos colocar aqui os atributos específicos dessa nossa entidade, que é o que? Private string name, private string username, private string password, certo? Aqui nós podemos dar um Alt Shift S. O que é o Alt Shift S? É o botão direito, tem aqui o Source Alt Shift S. Então, para não precisar botão direito, Source, vir nesse menu, eu já aperto aqui, ó, direto com o mouse, com o cursor nessa posição, eu aperto Alt Shift S. Ele vai aparecer um menu, eu vou selecionar lá, Generate Getters and Setters, né? Para gerar os nossos métodos Gets e nossos métodos Sets. Ele pergunta quais são os atributos, seleciono todos eles, name, password e username, e mando gerar. Perfeito, nossa entidade está criada, vou dar um Ctrl S aqui, ele vai reiniciar a aplicação e vai rodar perfeitamente, beleza? Show de bola. Deve ter criado já no banco de dados a nossa tabela. Aqui então, nos DTOs, nós vamos criar um novo DTO aqui, né? New class também vai ser o nosso user DTO. O que o usuário vai passar quando se autocadastrar? Ele vai passar o nome dele, string name, o e-mail dele, string e-mail, o username dele, como ele quer ser identificado dentro do nosso sistema, e o password. Private string, string password. Beleza? Tá ali string, né? Vamos corrigir aqui. String, mesma coisa. Vem aqui embaixo, Alt Shift S. Ele vai aparecer esse menuzinho. Ah, não achei, professor. Clica o botão direito aqui, botão direito, procura lá a opção Source, tá ali do lado, Alt Shift S. Botão Source, Generate Getters and Setters. Seleciona todos os campos e manda gerar os nossos métodos Gets e Sets. Perfeito? Está feito o nosso DTO. Feita a entidade DTO, vamos para as camadas. Vamos primeiro criar nosso repositories. Então, vamos lá no Package Repository e vamos criar a nossa repositório para o usuário. Então, nova interface, né? Vamos aqui, User Repository. Ou seja, estamos criando uma interface dentro do Package Repositories com o nome User Repository. Finish.
já vamos estender ela aqui, vamos dizer que ela vai herdar tudo que tiver lá na nossa repositório genérico que nós criamos para o nosso projeto, que é o Generic Repository. Ele vai pedir qual é a entidade que nós estamos tratando. Se estamos fazendo User Repository, obviamente, iremos tratando nosso User Entity, nossa entidade de usuário. Feito isso, já estaria funcionando, já estaria tudo ok. Por quê? Porque o Generic Repository vai herdar esses métodos aqui que estão, perdão, nossa classe User Repository vai herdar do Generic Repository esses métodos específicos, a questão de nome, name, campo name, e vai herdar todo o restante dos métodos de include, find, save, delete, que tem lá no JPA, certo? Como eu já falei em outras vezes, não é obrigatório colocar essa notation que eu vou colocar aqui, repository, mas eu particularmente gosto de colocar ali, certo? Na camada repository, não há necessidade de implementarmos. Não precisamos criar a classe que vai implementar essa nossa interface. Por quê? Porque o Spring Data JPA, junto tudo com o ecossistema Spring, ele implementa isso no runtime, ou seja, em tempo de execução ele vai implementar todos os métodos que estão declarados na generic repository e todos os métodos que estão declarados nas super interfaces assim, beleza? Feito isso, está funcionando, vou dar um Ctrl S aqui, a aplicação vai reiniciar e vai dar tudo certinho, beleza? Agora vamos aqui para a camada Service, ok? Aqui na camada Service nós vamos começar criando o nosso service de User. Então aqui dentro do Package Services, botão direito, New Interface também, User Service, Service, beleza? Então aqui a primeira coisa que nós vamos fazer para já herdar todas as métodos e tudo mais que tiver no genérico, a gente vai dar um extends para generic service. Ele também vai pedir qual é a entidade que nós vamos estar utilizando. Nós vamos estar utilizando user entity, né? Estamos trabalhando com user entity. A princípio está tudo ok, não precisamos implementar, declarar nada agora, só quando precisarmos fazer algum método específico do generic service, a gente pode implementar, senão basta a gente seguir o baile. Bom, na camada service é um pouquinho diferente. Nós declaramos a interface que herda todos os métodos definidos no generic service, né? E nós temos que também implementar esses métodos, né? Então, nós temos que vir aqui no package service simple e criar uma classe que vai implementar esse user service. Então, botão direito no package service simple, new class. Aqui vamos colocar user service impl, ok? Nossa classe. Primeira coisa que nós já podemos mapear, não, antes de mapear, depois eu explico melhor. Eu vou botar extends o nosso user service. Service. Opa, porque... faltou salvar. Ó. Se a gente não dá o salvar aqui, ele não vai aparecer lá para nós estender, né? Então vamos aqui. Agora sim eu vou dar o Ctrl espaço aqui no finalzinho. Opa, user. Vamos ver o que está acontecendo. Interface public. Vamos lá, vamos ver. Perdão, pessoal. É óbvio, né? Uma classe não pode herdar de uma interface. Não, uma classe vai implementar uma interface. Uma classe herda de uma classe. Uma interface herda de uma interface. Mas agora uma classe, ela implementa o que está definido em uma interface. Então, a palavra correta aqui é implements user service. Agora apareceu a nossa interfacezinha lá. De cara, ele já diz, bom, beleza, tu quer implementar esse cara? Então, tu vai ter que implementar alguns métodos que são obrigatórios. Então, vamos lá, adicione métodos não. Então, boto o mousezinho aqui, ou clico no íconezinho, e ele me dá a opção, adicione os métodos não implementados, que é o quê? Get repository. Bom, nós vamos ter que ter uma dependência. Esse nosso user service, ele depende, ele precisa ter um repositório ligado. Então, nós já vamos declarar aqui uma dependência, podemos definir como final, chamado use, vai ser do tipo user repository. Repository. O nome pode ser, deixa eu ver como é que eu fiz nos outros, só para seguir um padrãozinho, né? Não, fui errado, desculpa, aqui. Chamei de repository, beleza, então vamos fechar aqui. E o nome desse objeto vai ser repository. Beleza, e como é que vai chegar esse repository?
vai chegar através do método construtor. Então, vou vir aqui de novo, Alt Shift S ou botão direito Source, Alt Shift S, e vou pegar a opção aqui, ó, gerar construtor usando os campos. Então, já aparece marcado o repositório, mando gerar, ele está aqui. Dessa forma, o nosso Spring IOC Container vai injetar um objeto do repositório. Então, o Spring Data JPA vai implementar, vai entregar para o Spring IOC Controller, que vai injetar nesse nosso método construtor repositório. Então, quando a gente precisar pegar o repositório relacionado a essa service, nós vamos retornar, aqui o get repository vai retornar esse repository aqui. Ok. Return repository. Só ver por que ele não está retornando. Deixa eu ver. Beleza, não sei, acho que tinha uma coisinha errada, né? Ah, eu botei repository. Então é repository. Deixa eu corrigir aqui, né? Ficar bonitinho. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Beleza, vou assim. Vamos ver se tudo der certo, ele já vai injetar, já vai criar esses caras. Um detalhe, nós não estamos utilizando, então por isso que não deu erro. Mas, quando a gente for utilizar essa user service, quando a gente dizer, ó, eu quero utilizar uma implementação de user service, o Spring tem que saber que eu quero utilizar essa implementação aqui e não outra. Então, para isso, eu tenho que fazer a anotação aqui, @service. No repository não é obrigatório, porque, como eu disse, em outras interfaces existe essa implementação. Aqui não. Aqui tem, se você não colocar aqui, quando a gente utilizar lá no controller, ele vai dar erro. Beleza? Então, pessoal, entidades fizemos, DTO, repository, service. Agora nós partimos para a próxima parte, que é a camada de controle. Aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? Por quê? Porque aqui a gente não vai fazer todo o que nós temos no Generic Control. Só um detalhe que eu quero deixar bem claro, né? Aqui no Generic Service, a gente possui algumas implementações default, certo? Então, o método save já tem uma implementação default. Quando a gente quando o user service herda do generic, ele recebe essas implementação default como herança. E quando a gente implementa através do user service impl, então ele recebe também essas implementação padrão. Por isso que a gente não precisa implementar o método save e coisa, porque ele já vem implementado. Eu poderia, se eu quisesse, sobrescrever esses métodos aqui, mas por enquanto não há necessidade, certo? Voltando à camada de controle, aqui, pessoal, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Por quê? Todos os nossos controles até o momento, a Music e Artistic, estão herdando da Generic Controller. Pois nessa Generic Controller nós temos o quê? Nós temos o métodos post save, método HTTP get, put, delete, tudo mapeadinho bonitinho. Mas como eu falei, esse user ele não vai ter essas implementações, certo? Então nós não vamos fazer essa herança de Generic Controller. Nós vamos criar uma controladora que vai ser específica de autenticação. Então vou criar o botão direito aqui, vou criar dentro do pacote controller e vou criar uma classe chamada auth controller, certo? Só um pouquinho, pessoal. Ok, pessoal, continuando aqui, auth controller, né? Então, vamos criar nossa controladora auth controller. Para que serve essa auth controller? Ela vai servir tanto para o signup, que a gente chama, né? Signup, que é aquele cara que é quando a pessoa vai se auto-cadastrar no sistema, como ele vai servir também para o sign-in, né? Quando o cara vai fazer o login, quando o cara vai informar o usuário e senha e vai tentar se autenticar no sistema. Então, por isso que é auth controller aqui, certo? Essa auth controller, como eu falei, ela não vai estender a nossa generic controller, porque ela não vai ter esses métodos por padrão, ela vai ter métodos específicos dela. Então, a primeira coisa, a gente já vamos mapear ele aqui, vamos dizer para o nosso Spring que esse cara vai ser uma controladora REST, botamos ali a annotation REST controller, e vamos mapear ela, que todas as requisições que chegarem em HTTP para a URL /auth, ela vai ser gerenciada por essa controladora. A ideia é a seguinte, /auth /signup, o cara está fazendo autocadastro. /auth /signin vai fazer o login, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, para ele fazer o autocadastro, ele vai precisar do quê? De usuário. Então, nós podemos dizer que essa controladora, ela depende dos usuários. Então, a primeira coisa que a gente dá para fazer é já criar a dependência dela aqui, private
use final, né? Vamos sempre usar final, uma boa prática. User service. Por que service? Porque é aquela a respeito das camadas, né? A camada controller acessa a camada service, que esta posteriormente acessa a camada repository. Nunca interfere, nem não tira um service do meio, né? Sempre tem que estar. Então, user service, a gente pode chamar aqui de service, né? E com o botão direito ou Alt Shift S, source, gerar um construtor, certo? Agora sim, ó, no momento que eu der um gerar, vou dar um Ctrl S, agora o Spring vai iniciar essa Auth Controller, vai criar uma instância do User Service Impl, porque é ele que está mapeado para ser a implementação do User Service, vai implementar o User Service, User Repository, vai montar tudo isso para nós e vai estar entregando aqui. Agora falta a gente preparar isso aí. Então, quando o cara faz um sign up, ou seja, quando o cara vai fazer um autocadastro, ele está enviando dados dele, vai ter que enviar o front-end, vai ter que pegar os dados que ele digitar lá no text em algum lugar e vai ter que montar um JSON e mandar para ele, né? Então, nós vamos fazer isso via método HTTP POST. Então, vamos botar aqui, POST map. E esse cara, o acesso desse post map não vai ser no /alpha, poderia, mas no caso aqui, como nós vamos ter dois métodos post, que um vai ser para se autocadastrar e o outro vai ser para se logar, então nós vamos diferenciar ele através do path que vai seguir. Então, /alpha /signup, vai cair nessa parte de autocadastro, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui public response entity, né? Ele, por padrão, ele já vai retornar a própria entidade. Então, vamos botar aqui dentro, vai vir user entity, certo? User entity. E ele vai receber, que vai ser o nosso signup, né? Signup. Podia ser signup, pode ser post, signup, alguma coisa assim, né? Então, o que ele vai receber? Ele vai receber no corpo da requisição, então a gente já bota aqui no request body, no corpo da requisição, ele vai receber um objeto do tipo user DTO. User DTO, tá aqui, que vai ser o nosso DTO que nós vamos receber aqui, né? Então, o que ele vai fazer? Para ele poder salvar, nós vamos criar um user entity. Aqui nós não vamos criar um convert, poderíamos até implementar um convert DTO to user, né? Mas como aqui é específico nesse caso aqui, não há necessidade, né? Vamos jogar aqui dentro desse método mesmo. Entidade igual a new user entity e vamos passar os dados para ele. Então, entidade.setName igual a dto.getName, vírgula, entidade.set e e-mail. Opa, acho que faltou o e-mail lá na nossa entidade. Vamos dar uma olhada lá. Username. Eu botei duas vezes. Então, aqui é e-mail, pessoal. Peço perdão de vocês aqui. Então, é e-mail. Alt Shift S. Gerar getters and setters. Agora sim. Eu tinha botado name. Ele estava sobrescrevendo lá aquele nosso atributo. Agora sim, temos e-mail, username e password. Agora vai dar certo. Ponto .set e-mail, dto.get e-mail. Beleza. Entidade.set username, dto.get username. E entidade.set password, dto.get password. Beleza. Agora o que basta? Basta a gente chamar o nosso camada service para passar, né? Salvar esse usuário. Então vamos lá. User service, não é service, né? Service nós criamos aqui, ó. Service, então, camada service.save, a nossa entidade. Como lá existe o try-catch, a gente tem que botar aqui o with try-catch. Então pode clicar no botão direito aqui, add surround with try-catch. Beleza? Se caso der um erro, vamos lá. Return response entity.bad-request e no cabeçalho nós enviamos um cabeçalho novo chamado erro, que no seu valor tem a mensagem do nosso erro. E ponto .build, para esse método ponto .build, ele vai
construir o objeto response entry. Se passou pelo try-catch e não estourou o erro, ele dá o return de response entry, sem o user aqui, né? Ponto created, não, ponto status, e daí nós vamos http status, ponto created, ponto log a entidade, certo? Beleza, ele vai fazer isso. Só nós fizemos um método bem simples, tá, pessoal? Não é o 100% ainda, estamos aprimorando ele, certo? Vamos dar um Ctrl S aqui, vamos ver como é que ele se comporta, né? Beleza? Tem algumas coisas que nós temos que melhorar ainda, então temos que fazer algumas validações no nosso user, no nosso e-mail, né, no nosso cadastro de usuário, para ele não permitir sem cadastrar sem username, temos que validar esse nosso password e tudo mais, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer um teste simples aqui. Então, vou criar aqui uma requisição HTTP do tipo post, né? Então, HTTP do tipo post, localhost, 2.8080 barra alf barra signup. No corpo da minha requisição, eu vou mandar o formato JSON, tem que sempre mudar aqui, e vou mandar lá um JSON. Name, dois pontos, Luciano Rodrigo Ferreto, username, o e-mail, né? E-mail, poderia ser, não importa a ordem, né? luciano.ferreto@aticus.edu.br. O username, dois pontos, eu vou querer tentar me cadastrar por luciano.ferreto. E a minha senha, password, eu vou tentar colocar aqui uma senha de teste 123. Vou dar o send. Opa, deu uma requisada. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Eu botei ponto e vírgula, perdão, pessoal. 2 pontos localhost, send. Agora sim, está lá. Beleza, retornou. Então ele já deve ter cadastrado aqui no banco de dados, porque está dando o UID aqui, cadastrou e retornou minha senha. Então começa aí. Tem coisas que nós temos que melhorar, né, pessoal? Então, em primeiro lugar, do jeito como está, ele está retornando a senha, não pode. Em momento algum ele vai poder retornar o nosso password. Segundo lugar, ele está salvando no nosso banco de dados a senha no formato texto cru, ou seja, ele está salvando lá teste 123. Isso não é o correto. O certo é nós utilizarmos a criação de um hash, pegar essa palavra, essa senha teste 123, gerar o hash, um hash de confiança, e salvar o hash no banco de dados, né? Segunda questão, se nós não mandarmos username, quer ver? Ó? Aqui ele vai dar erro porque não vai aceitar o nome com o mesmo, mas se eu tentar cadastrar Luciano Ferreto 2 aqui, ele vai aceitar cadastrar com sem username, não pode. Um e-mail também nós podemos definir como obrigatório. O nome já está obrigatório porque ele herda do nosso generic service. Lá no nosso generic service está obrigatório o nome. Então, se nós tentarmos mandar sem nome, ele vai dar aqui no cabeçalho o erro, campo nome inválido. Ou se nós tentarmos mandar com o nome já cadastrado, ele vai dar já existe registro, o nome já está funcionando. Então, esse é o legal, o nome a gente não se preocupa. Agora a gente vai validar questão de e-mail, questão de username e questão de senha, se quiser fazer essas validações e tudo mais, certo, pessoal? Fica para o próximo vídeo, esse vídeo já foi 25 minutos, bem dizer, né? 24 minutos e pouco. Então, no próximo vídeo a gente faz esses ajustes finos aí na entidade user, tá beleza? Até o próximo, valeu, abraço!